Olá, minhas caras, olá, meus caros, olá, meus manjericões. Vamos continuar, então, nossa exploração desse sistema formal que é o cálculo proposicional, para entender um pouquinho como é que funciona a lógica, o que que é essa coisa que se chama lógica hoje em dia, não mais lá no Aristóteles. Bom, essas aulas, eu sei, são um pouco mais exigentes, né? Porque tem vários detalhezinhos, exigem que a gente preste atenção no que está sendo escrito, né? Vocês não estão aqui na minha frente, não tem uma lousa, vocês não podem fazer perguntas na hora, né? Que a gente vai resolver os exercícios e assim por diante. Então, eu vou tentar fazer o máximo para que fique pelo menos um pouco acessível, funcione como porta de entrada para depois vocês eventualmente usarem os livros e os textos disponíveis para se aprofundar, para tirar dúvidas, eu também ficaria à disposição, né? Mas vamos tentar remediar nessa situação do jeito que der, tá? Vocês se lembram, tá, que no nosso último encontro a gente estava fazendo exercícios de formalização dos argumentos, tá? E quando a gente formalizou os argumentos, a gente formalizava argumentos do tipo se A, então B, A, logo B. Se eu receber o meu salário amanhã, eu vou comprar uma enceradeira. Eu recebi o meu salário, logo eu vou comprar uma enceradeira. Ok. E esse argumento parece ser um bom argumento, um argumento que a gente convencionou, se esse no nosso vocabulário, chamar de válido, tá? Bom, o que a gente quer saber no cálculo proposicional é quais são os argumentos válidos, como ter argumentos válidos no cálculo proposicional. Se o cálculo proposicional é uma linguagem formal, aquilo que eu quero formalizar e formar nessa linguagem formal são argumentos válidos, dedutivamente válidos, que me levam sempre à verdade, que garantem sempre de modo necessário a verdade. Agora, eu ainda não sei quais são bons argumentos ou quais não são bons argumentos no cálculo proposicional, tá? O que eu quero dizer com isso, tá? Vamos lá. Vamos lembrar do exercício que a gente estava fazendo da última vez, tá? Que era esse aqui, tá? Vocês estão vendo aí? Tem lá e vejam essas as duas primeiras frases aí, tá? Se Deus existe, então a vida tem significado. Deus existe, portanto a vida tem significado, né? Que é o primeiro argumento. E depois o segundo argumento, Deus não existe, pois se Deus existisse, a vida teria significado, mas a vida não tem significado, tá? E você se lembra, então, que D significa, vai formalizar Deus, V vai formalizar a vida ter significado, né? E vocês já conhecem o nosso vocabulário do cálculo proposicional, sabem que a gente vai usar a setinha, né, para indicar o condicional, o se então, e sabe que a gente vai numerar nossas proposições, né? A gente fez esse exercício, tá? Esses dois argumentos, então, vão ficar sendo isso aqui. O primeiro é esse aqui. Se Deus existe, então a vida tem significado, premissa 1. 2, Deus existe, segunda premissa, né? Logo, conclusão, na terceira linha, a vida tem significado. Aqui está dizendo que é conclusão, aqui está dizendo que é conclusão. Ok, bom. Aí do lado a gente tem... É engraçado que eu vejo ao contrário quando eu tô gravando, então eu tenho que ficar pensando o que está escrito. Bom, porque estão ao contrário as frases, tá? Mas vamos lá. O segundo argumento diz, se Deus existe, então a vida tem significado. A premissa adicional, a segunda premissa é, a vida não tem significado. E a terceira proposição, que é uma conclusão, né? Não marquei lá a conclusão, é, logo, Deus não existe, tá? Isso aqui se chama modus ponens, tá? A gente já vai encontrar isso aí de novo. Isso aqui é uma outra forma de argumento. E vejam, os dois parecem ser bons argumentos. Por que eles parecem ser bons argumentos? Porque quando eu digo, bom, se D então V, acontece D, eu sei que é verdade que V, não tem nenhuma dúvida aqui. Agora, aqui eu estou dizendo algo ligeiramente diferente. Eu digo, se Deus existe, então a vida tem significado. E depois eu digo, a vida não tem significado. Será que eu posso concluir que Deus existe daí? Ok, talvez eu possa, provavelmente eu posso. Por quê? Porque o que eu disse na primeira é que, se Deus existe, então a vida tem significado, tá? Logo, como Deus, como a vida não tem significado, como eu não tenho V, eu posso afirmar que eu também não tenho e também não se verificou D, não se verificou a premissa. Por quê? Porque se verifica a premissa, então se verifica também a conclusão. Então, provavelmente, se a gente pensa, esse aqui parece ser um bom argumento. Agora, vamos olhar esse aqui,
tá? Deixa eu dobrar aqui. Veja, esse argumento diz o seguinte: se Deus existe, então a vida tem significado. O segundo, a segunda linha, a segunda premissa é dizer, a vida tem significado. E eu vou concluir, na minha terceira linha, o seguinte: logo, Deus existe. E veja, parece muito semelhante com aqueles bons argumentos que a gente viu antes, que a gente achou que eram bons argumentos, né? Então, qual é o problema aqui? Então, vamos pensar um pouquinho. O problema aqui é o seguinte: eu estou dizendo aqui que o V é verdadeiro sempre que D, que Deus existir, for também verdadeiro. E depois o que eu afirmo é simplesmente que V é verdadeiro, tá? Compare isso com o caso anterior, tá? No caso anterior, quando o D era verdadeiro, o V também tinha que ser verdadeiro, e, portanto, se eu negasse V, eu não poderia dizer que D era verdadeiro, porque se se verificasse D, também teria que se verificar o V. O que a gente tem aqui é a situação contrária. O que eu estou afirmando é o consequente, a consequência do D. Se tem uma consequência do D, será que eu posso afirmar o D? Será que eu posso concluir, então, que Deus existe? Não vamos pensar na forma aqui, mas pense um pouco no significado do argumento. A ideia e a resposta é não. Por que não? Bom, porque a vida pode ter significado por muitas razões diferentes que não são Deus, tá certo? Eu posso, por exemplo, cozinhar uma comida de muitos jeitos diferentes. Na churrasqueira, posso jogar carne, posso cozinhar na churrasqueira, no forno, na panela de pressão, no forno elétrico e assim por diante, tá? Então, imagine que eu digo, se eu colocar a carne no forno, ela vai cozinhar. Depois eu afirmo, a carne cozinhou, a carne está cozida. E aí eu concluo, então eu coloquei a carne no fogo. Então a carne foi feita no forno, né? Não, eu não posso concluir isso. Por quê? Tem muitos jeitos de cozinhar a carne. Eu posso ter cozinhado ela no micro-ondas, posso ter cozinhado ela na churrasqueira, né? Portanto, no simples fato que eu tenho uma consequência, no simples fato que eu afirmo a consequência, que eu afirmo que a carne está cozida, eu não posso remontar ao antecedente do meu condicional e dizer, por exemplo, que ela foi cozida no forno, né? Por quê? Porque ela pode ser verdadeira de vários jeitos diferentes, ou seja, há várias premissas, vamos voltar para a lógica, há várias premissas diferentes que podem tornar a minha conclusão verdadeira. O fato de que esta premissa torna a minha conclusão verdadeira não significa que a premissa ela própria seja verdadeira, ok? Bom, aliás, eu vou formular isso. O fato de que não significa, né, que o meu argumento é válido, tá? Bom, isso é inclusive uma falácia que se chama afirmação do consequente, tá? Se eu afirmo o antecedente, que é o modus ponens, ok, né? Se eu nego o consequente, que é o segundo argumento que a gente viu, se Deus existe, então a vida tem significado, a vida não tem significado, logo Deus não existe, ok. Mas se eu coloco um condicional, afirmo o consequente, e do consequente deduzo a primeira parte do condicional, isso é uma falácia. Lembre-se do exemplo que eu já usei, né? Se chove, então a rua fica molhada, a rua está molhada, logo choveu. Não, a rua pode ter ficado molhada de várias formas diferentes, tá? Então, o que a gente quer saber agora é como é que a gente faz para, em lógica, avaliar que argumentos, em lógica formal, no cálculo proposicional, saber que quais são os bons argumentos e quais são argumentos ruins. Como é que a gente faz para avaliar um argumento? Como é que a gente faz para saber se a gente pode, de fato, tirar aquela conclusão desse argumento? Eu vou ensinar para vocês, basicamente, dois métodos, tá? O método da dedução natural com regras de inferência, e o método das tabelas de verdade, tá? Qual a diferença entre esses métodos, tá? O método das regras de inferência, e da dedução natural, ele utiliza, como o nome diz, uma dedução ou regras para a gente passar de premissa à conclusão que, de algum modo, lembram, remetem para o nosso modo natural de pensar, o nosso modo natural de conceber consequência, causalidade e assim por diante. Tá? Então, tem regras que a gente admite, a gente vai introduzir regras que a gente sabe que sempre vão gerar argumentos válidos, e o que a gente tem que fazer para avaliar se um argumento é um bom argumento é ver se, em cada passo do argumento,
Meu Deus, deu uma pausa aqui, saiu tudo. Será que perdi tudo que eu gravei antes? Voltou a gravar, espero que não. Pelo amor de Deus, era só que me faltava. Bom, nem onde é que eu estava? Eu estava... Tava bom. Então, temos um método que é de dedução natural. Na dedução natural, a gente é capaz de saber se um argumento, se uma conclusão se segue das premissas, porque a gente é, a cada passo, capaz de saber de que premissas veio a nossa conclusão e que regra a gente seguiu. Se em algum momento a gente violou alguma regra, se em algum momento a gente não seguiu uma regra, a gente sabe aquilo que vem depois não é necessariamente verdadeiro. A gente sabe que não é um argumento. A gente sabe que do ponto de vista do cálculo proposicional, pelo menos, aquele argumento é inválido. Um outro sistema, que é um sistema... Qual é o problema com a dedução natural? O problema com a dedução natural é que a gente precisa, né, de um certo tato, uma certa prática, uma certa habilidade para descobrir, né, as regras que são utilizadas, para a gente mesmo fazer deduções e assim por diante, né? Não é um procedimento totalmente mecânico, tá certo? No cálculo proposicional, até daria para ser, tá? No cálculo de predicados, muito menos, tá? Mas, enfim, não é um processo facilmente automatizável ou simplesmente mecânico. O método das tabelas de verdade é um método no qual a gente, com esse instrumento que foi criado, sobretudo pelo Wittgenstein, né? A gente é capaz de exibir a verdade, a falsidade de cada uma das proposições do nosso argumento, né? O significado formal também dos operadores, né? E, portanto, também, quando a gente analisa as linhas, saber se o argumento ele próprio é válido ou não. É um método puramente formal, puramente algorítmico, tá? Dá para programar num computador, numa calculadora, para fazer tabelas de verdade, né? E a gente consegue, então, através desse método também, verificar se os nossos argumentos são válidos ou não, tá? A gente vai usar os dois métodos, vai conhecer os dois métodos, porque os dois são fundamentais. Se vocês quiserem, um deles serve mais para a gente mesmo desenvolver e elaborar argumentos, é um método, digamos assim, progressivo, enquanto o método das tabelas de verdade permite a gente fazer o caminho contrário, o método regressivo, né, que faz com que a gente volte àquilo que foi enunciado no começo, tá? Eu vou agora fazer alguns vídeos, tá, falando sobre as regras de inferência, mostrando como elas funcionam e como funciona, então, isso que é a dedução natural. E depois também vou fazer vídeos falando como se a gente faz tabelas de verdade e como funciona o método das tabelas de verdade, tá? Não é importante nesse momento que vocês dominem isso, saibam fazer isso com um pé atrás e assim por diante. Mas preste atenção no que está sendo feito, no jogo formal que está sendo envolvido, porque depois é interessante para a gente poder voltar para a filosofia, digamos assim, propriamente dita, e para questões bastante importantes também de filosofia da lógica, de ontologia, de filosofia da linguagem, tá? Uma tabela de verdade, por exemplo, exibe todas as possibilidades de conexão entre proposições, né? Então, a gente pode, por exemplo, pensar que o mundo é simplesmente uma imensa tabela de verdade com um número infinito, ou pelo menos elevadíssimo, de proposições, e, portanto, de linhas e de colunas, onde a gente tem algumas que se realizam e outras não, que é uma ideia que o Wittgenstein apresenta no seu Tratatus Lógico-Filosóficos, tá? Para a gente encerrar, tá? Eu vou então só mostrar para vocês a primeira regra de inferência, vocês veem como é que uma regra de inferência funciona, como é que elas são formuladas, tá? E que é o modus ponens. E o modus ponens vai dizer, basicamente, vejam só. Opa, achei que estava projetando, não estou, vamos lá. Cadê o zoom? Projetar. Share screen. Aqui. De um condicional e o seu antecedente, podemos inferir o seu consequente, né? Ou seja, eu sei que naquele meu argumento, né, que diz se Deus existe, então a vida tem significado. Deus existe, logo a vida tem significado. Se eu tenho um condicional e o antecedente, o condicional é se Deus existe, então a vida tem significado. E o antecedente é Deus existe, eu posso concluir o consequente, que é como é que é? A vida tem significado, tá? Bom, esse é o modus ponens. E agora a gente tem uma regra para introduzir o modus ponens, tá? E veja, vamos usar esse exemplo que está aí, deixa eu usar um outro exemplo aqui para vocês, que é mais simples, com uma linha só. Vamos ver se ele tem um exemplo de uma linha. Não, não tem. Vamos pegar um exemplo que é um exemplo de uma linha só para ficar mais simples, tá? Imaginem, vamos pegar o papel que eu estava usando para não ficar gastando papel e prejudicar a natureza.
eu tenho nosso famoso argumento da chuva e da rua molhar, né? Se chove, então a rua fica molhada. Como é que eu escrevo isso? Aqui, né? Primeira linha, 1, se chove, então a rua fica molhada. Se implica M, se condicional M, é 1 premissa, né? Premissa, perdão, premissa 1, tá aqui. Depois, linha 2. Eu afirmo que choveu, é minha segunda premissa, né? Segunda linha, choveu, é minha segunda premissa. Como é que eu sei que é premissa? Porque aqui não tem nada que me diga que é uma conclusão, que foi utilizada, por exemplo, alguma regra de inferência, tá? Bom, eu posso concluir, então, na minha terceira linha, que M, né? Que a rua está molhada. Como é que eu vou fazer isso? Tá? Como é que eu vou justificar isso? Vejam só lá a minha regrinha. A minha regrinha, ela chama modus ponens. Opa, eu não estou projetando de novo. Bom, vocês vão ver lá que a regrinha chama modus ponens, né? A abreviação de modus ponens vai ser MP, tá? Então, quando eu chego na minha conclusão, aqui, onde eu concluí que a rua está molhada, o que eu tenho que fazer é dizer que regra eu usei. Qual regra eu usei? Qual é a única regra que eu tenho até agora? É o modus ponens. Então, eu vou escrever aqui, lá no mesmo lugar, aqui no canto esquerdo, onde eu escrevia a minha numeração das linhas, MP, que eu usei em modus ponens. Mas eu não quero só saber que regra eu usei. Eu tenho que saber que premissas eu usei, tá? Porque poderia ser que eu tivesse outro condicional lá em cima que dissesse, né? Se D, então M, né? Se Deus resolve fazer um milagre e molhar a rua, né? Então a rua fica molhada, né? E aí depois afirmar D e disso concluir que a rua está molhada. Mas não é o caso. O que eu afirmei foi que se chove, então a rua fica molhada. Afirmei que choveu, então que a rua fica molhada. Ou seja, a minha conclusão utilizando o modus ponens vem de onde? Vem da primeira premissa e da segunda premissa. Como é que eu vou fazer isso? Eu simplesmente vou chegar e escrever aqui na frente da minha premissa, lá onde eu já tinha colocado o modus ponens, então na frente do modus ponens, que eu usei a proposição 1, a premissa 1, e a proposição 2, a premissa 2, a fórmula 1 e a fórmula 2 do meu argumento. Essa vírgulazinha aqui significa que é este aqui e este aqui. Às vezes, quando eu tenho regras de inferência maiores, eu posso usar várias premissas, por exemplo, a premissa de 1 até 5. Nesse caso, eu vou escrever com um tracinho, para significar que eu usei todas as proposições entre 1 e 5, ou seja, 1, 2, 3, 4 e 5. Aqui no modus ponens, na nossa primeira regra, o que eu vou fazer é escrever simplesmente 1 e 2, ok? Bom, depois a gente vai ver, então, cada regrinha, uma por uma, as regrinhas tanto hipotéticas quanto não hipotéticas, e vocês vão ver que é mais simples do que parece. Por quê? Porque para cada operador, são 5 operadores, a gente tem uma regra para introduzir esse operador na prova ou para tirar esse operador da prova. Uma regra de introdução e uma regra de eliminação. Então, a gente tem 10 regras, são 5 operadores. Essas 10 regras permitem a gente construir toda e qualquer dedução válida dentro do cálculo proposicional. Tá? Vocês estão pensando, nossa, mas 10 regras é muita regra. Não, primeiro que a gente já sabe que elas dependem dos 5 operadores. Segundo, essas 5 regras para os operadores, uma de eliminação, outra de introdução, elas permitem a gente avaliar quantos argumentos? Infinitos. Todos aqueles que a gente quiser. Então, com um pequeno esforço, 5 regrinhas, né? De introdução e 5 de eliminação, a gente consegue dominar todo esse campo fantástico da lógica, que é o cálculo proposicional, ok, gente? Então, até logo, meus pequenos alecrins, minhas caras, meus caros. Na aula que vem, vamos continuar os nossos operadores lógicos e vamos também, não se esqueçam, mais na frente, ver o outro método, que são as tabelas de verdade. Tchau, tchau.